A ancestralidade dos golfinhos, assim como de todos os cetáceos, remonta a mamíferos terrestres que viveram há cerca de 50 milhões de anos, durante o período Eoceno. O ancestral terrestre mais próximo e conhecido dos cetáceos é o Endorheios, um membro extinto da família Hyolidae. Este animal era um pequeno mamífero herbívoro com cascos que passavam um tempo considerável na água, uma característica que sugere a transição para o ambiente aquático. A jornada que levou os golfinhos a uma transição para a terra começou com o Paquicetus, animal que passava a maior parte do tempo em rios e pântanos, mas ainda podia caminhar. Depois vieram os Ambulocetus, as baleias que andam. Elas usavam as quatro patas como remos para nadar, mas ainda eram capazes de sair da água. Por fim, os animais se adaptaram completamente à vida no mar com os bacilossauro, pois eles perderam a capacidade de andar. Suas pernas traseiras encolheram, virando ossos minúsculos internos, e seus corpos ficaram mais aerodinâmicos, semelhantes aos das baleias e dos golfinhos atuais. Bom, mas como se deu essa evolução dos cetáceos modernos, em especial o golfinho? Bom, para Jean-Baptiste Lamarck, o Indorheios, um ancestral que vivia entre a água e a terra, desenvolvia novas características conforme as usava no dia a dia. Ao mergulhar com frequência, sua bula auditiva ficava cada vez mais robusta, o crânio se alongava pelo contato constante com a água e os ossos se tornavam mais densos pelo esforço de flutuação. Esses traços adquiridos ao longo da vida seriam transmitidos aos descendentes, dando origem aos paquícetos. Da mesma forma, o uso intensivo da cauda e dos músculos dorsais e o pouco uso das patas da frente explicaria o surgimento dos cetáceos modernos. Em resumo, para Lamarck, o uso e o desuso moldam as características que passam para a próxima geração. Já para Charles Darwin, existiria uma variação natural dentro da população de Indorrios. Alguns nasceriam com bula auditiva mais resistente, outros com crânio mais alongado ou ossos mais densos. Os indivíduos que, por acaso, possuíam essas características vantajosas, eles sobreviveriam melhor no ambiente aquático e se reproduziriam mais. Ao longo de muitas gerações, isso levou ao surgimento dos paquícetos e, mais tarde, dos cetáceos modernos. Assim, para Darwin, a chave está na seleção natural. Características que aumentam a sobrevivência e a reprodução tornam-se mais comuns. Por fim, a teoria sintética da evolução complementa a Darwin ao explicar de onde vêm essas variações. Segundo essa visão, as diferenças entre indivíduos surgem por mutações nos genes e pela recombinação dos cromossomos. A seleção natural continua atuando como Darwin descreveu, mas agora sabemos que a fonte da diversidade está nos mecanismos genéticos. Outro questionamento importante a respeito da evolução dos golfinhos é como se deu a diferença entre o golfinho e as baleias. Essa diferença é explicada de modo que, depois que os cetáceos abandonaram a Terra e se tornaram completamente aquáticos, ocorreu uma grande divisão em duas linhagens, há cerca de 34 milhões de anos. Essa separação deu origem a dois grandes grupos que vemos hoje, os odontocenos, que são golfinhos, botos e cachalotes, e os misticenos, que são as grandes baleias. A principal diferença evolutiva se deu no modo de alimentação. Os golfinhos odontocenos mantiveram e desenvolveram dentes para caçar presas grandes e rápidas. Já as baleias ou misticenos perderam os dentes e desenvolveram as barbatanas, uma estrutura filtradora que usam para captar milhões de pequenos organismos em um único gole. Por fim, os golfinhos são muito mais do que animais brincalhões. Eles são essenciais para manter o oceano saudável. Como grandes predadores, eles caçam peixes e lulas, o que ajuda a controlar a quantidade dessas espécies, garantindo que o ecossistema marinho permaneça em equilíbrio. Infelizmente, apesar de sua importância, muitas espécies de golfinhos estão em perigo real de extinção, principalmente por causa da atividade humana. Eles morrem presos acidentalmente em redes de pesca e sofrem muito com a poluição química e excesso de ruído dos navios, que atrapalha sua comunicação. Portanto, o futuro deles depende diretamente dos nossos esforços de conservação.